secados em pedras se transformar. Olá, amigos. Estamos iniciando o Portal de Luz. É com muita alegria que estamos na companhia de todos vocês. Neste momento inicial, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. E nada melhor para nos acompanhar que as vibrações suaves, espiritualizadas da mensagem de Chico Xavier. Oremos. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os elementos geradores da inércia se instalam. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados muitas vezes te buscam fronteiriços, descerram-se-te a visão, na fadiga dos pais que a dor manifesta, suplicia e consome, no desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinzas, no problema do filho que a revolta desgasta, na prova dos irmãos que sorriem chorando para que lhes não vejas os detritos da mágoa. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras. Trazes contigo o dom de esparzir o consolo. Podes pronunciar a palavra da bênção. Consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos. Teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna. Retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste. Nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-ás a cada passo, rente aos próprios ouvidos, a dizer-te confiante: trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia. Meus amigos, muito se falou nesta semana em humilhação, vexame, fiasco, catástrofe, ao noticiar o resultado da seleção brasileira de futebol frente à seleção da Alemanha neste Mundial. Mas nós aprendemos com os benfeitores espirituais que o acaso não existe. Sheila, nossa querida irmã do mundo espiritual, através de Chico Xavier,
nos diz que estamos com exatidão, no dia certo, no caminho certo, no lugar certo, no momento certo, no compromisso certo, no trabalho certo, na experiência certa, na posição certa, na circunstância certa, com a pessoa certa, com os recursos certos. E ela também nos afirma que a sabedoria divina espera que venhamos a realizar o melhor, amando, perdoando, aprendendo e servindo. Mas acentua algo muito importante. A ação, porém, é nossa. E conclui: desse modo, sentir errado, pensar errado, decidir errado ou fazer errado constituem problemas que correm por nossa conta. Não há dúvida que sofremos um duro revés no esporte, tendo em vista as características de nosso povo e sua paixão pela bola. Quanto choro de criança e de adulto também. Mas creio que é justo nos perguntemos: qual o recado que a vida nos dá quando sofremos um duro desapontamento como esse e, sobretudo, quando nossos brios são testados de forma inesperada e, de certa forma, superlativa? Por que não? Temos que nos posicionar frente aos obstáculos. Antes de mais nada, temos de saber lidar com as frustrações, saber perder, como nós dizemos na vida diária, e ensinar nossos filhos, desde a mais tenra idade, a lidar com as decepções. Isso é fundamental para que tenhamos um amadurecimento psicológico razoável, interessante. É natural que neste mundo desapontemos alguém ou alguém nos desaponte. Isso é comum. Mas temos de aprender a lidar construtivamente com esses desapontamentos. Como agir, então, para fazer o melhor diante dos obstáculos e seguir em frente? Isso é válido para agora e para toda a nossa vida. Em qualquer circunstância, devemos recorrer às lições construtivas do Evangelho de Jesus para poder raciocinar e, sobretudo, agir com mais acerto e clareza. É verdade, falou-se muito em humilhação. E a situação, vamos convir, foi realmente acachapante. Mas Jesus afirmou que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. E para o mestre dos mestres, os pobres de espírito não são os desprovidos de inteligência, mas os humildes. Segundo Cristo, o reino dos céus não é para os orgulhosos. Não seria, então, um excelente exercício aceitarmos a humilhação como fonte de aprendizado, esquecendo de vez a revolta? Creio que o bom senso dirá que sim. Nós, criaturas humanas, precisamos evoluir espiritualmente para que as nossas comunidades evoluam e façam deste nosso planeta
uma casa mais espiritualizada, mais feliz. Quando exercitamos a humildade, tornamo-nos mais fortes, mais sábios. Como isso é possível? Sim, o exercício da humildade torna isso possível. Como não existe o acaso, acreditamos que os últimos acontecimentos vão contribuir para o amadurecimento do nosso povo, da nossa nação como um todo. Diz-nos o instrutor André Luiz que o erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Afirma ainda que toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, ele afirma, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Se há erros, devemos corrigi-los de forma efetiva, com mais estudo, mais esforço, mais empenho e determinação. A humildade sincera abre a nossa intuição, de modo a encontrarmos a solução mais depressa. E somente através desse exercício conseguimos divisar os recados que recebemos através dos obstáculos e reveses da vida. E qual foi o recado neste episódio? Ah, sim, ele nos deu um recado claro quanto aos rumos que devemos seguir como nação. Primeiramente, poupou um craque do fracasso. Depois, apontou-nos outros caminhos. Quais? Que a nossa vida não se resume à paixão pela bola e pelos dias de folia. É preciso ampliar os nossos horizontes, os nossos ideais, amadurecer mais como povo. E devemos estar preparados, porque depois de um problema, devemos aguardar os outros que virão. Certamente virão. Porque a vida é feita de lutas. Tenho certeza de que a nossa nação é valorosa e forte, principalmente no que tange a sua inclinação à espiritualidade. O importante é que o nosso povo cumpra a missão para a qual foi destinado pelo governador de nosso planeta, o nosso Senhor Jesus Cristo. Constituir-se verdadeiramente em pátria do Evangelho. Felizmente, os que vieram ao nosso país puderam constatar a tendência natural de nossa gente para a fraternidade e a paz. Devemos consolidar essa nossa missão, essa nossa tarefa. O Brasil tem que alargar horizontes cada vez mais no sentido de introjetar a espiritualidade em suas ações. Seja qual for a religião que abracemos, que nós possamos colocar em prática aquilo que recebemos como instrução religiosa.
Que a religião não seja apenas um rótulo, um título, mas que nós possamos vivê-la intensamente no que ela tem de mais sagrado, que é a orientação em favor do amor em nossas vidas. Porque ao desencarnarmos, ao deixarmos este mundo, Deus não vai perguntar qual a religião que nós tínhamos, mas sim o que fizemos do amor em nossas vidas. Desse modo, nessas situações mais difíceis, é que nós comprovamos se temos amor pela humanidade, ou se nós praticamos esse amor na nossa vida diária. Por que acabar com a reputação de técnicos, jogadores, e destilarmos ódio? Não, essa atitude é negativa. O que nós precisamos é emitir cada vez mais pensamentos de amor para com a nossa nação, mas principalmente viver a fraternidade no dia a dia de nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, a nós e ao Brasil. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Retornamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. A nossa Folha Espírita está cada vez melhor. Se você quiser para você uma assinatura ou dar de presente, fique à vontade. Pode passar um e-mail, telefonar, estaremos sempre às ordens. Nesse momento, no nosso momento doutrinário, chamamos o nosso Maida. Vamos assisti-lo. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos. Hoje trouxemos para a reflexão o tema Violência em Expansão, contido no livro Lições de Sabedoria, Chico Xavier, nos 23 anos da Folha Espírita, de autoria de Marlene Nobre. Foi perguntado ao querido Chico: Chico, estamos diante de uma onda crescente de violência em todo o mundo. A que os espíritos atribuem esta ocorrência? Gostaria que você se detivesse também no problema dessa corrida da população às armas para a defesa pessoal. Como você vê tudo isso? Chico respondeu: temos debatido esse problema com diversos amigos, inclusive com nossos benfeitores espirituais. E eles são unânimes em afirmar que a solidão gera o egocentrismo. E esse egocentrismo exagerado reclama um espírito de autodefesa muito avançado, em que as criaturas, às vezes, se perdem em verdadeiras alucinações. Então, a violência é uma consequência do desamor que temos vivido em nossos tempos. Conforto talvez excessivo que a era tecnológica nos proporciona. A criatura vai se apaixonando por facilidades materiais e se esquece de que nós precisamos de amor, paciência, compreensão e carinho. A ausência desses valores espirituais vai criando essa agressividade exagerada,
no relacionamento entre as pessoas ou entre muitas das pessoas no nosso tempo. Precisamos mesmo de uma campanha de evangelização, de retorno ao cristianismo em sua feição mais simples, para que venhamos a compreender que não podemos pedir assistência espiritual a um trator de esteira, nem socorro a determinados engenhos que hoje nos servem como recursos de pesquisa em pleno firmamento. Nós precisamos desses valores de uns para com os outros. Quando nos voltarmos para o sentimento, para o coração, acreditamos que tanto a violência como a corrida às armas para a defesa pessoal decrescerão ao ponto mínimo. E vamos extinguindo isso pouco a pouco, à medida que crescermos em manifestações de amor reciprocamente. Concluímos, diz Chico, relembrando a máxima do Cristo: amor a Deus e amor ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Comparece agora a nossa professora Sandra Marinho com Educa Tua Alma. Vamos ouvi-la. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estudos na área da psicologia comprovam que o excessivo sentimento de posse guarda relação inversa com o nível de felicidade do indivíduo. Quanto mais possessiva é a pessoa, menos feliz ela é. Acredito que todos temos consciência que nada nos pertence de fato. Não possuímos nada e tudo nos é dado por empréstimos de Deus. Quem dirá as pessoas que amamos, que são seres individuais, unos, as quais não nos pertencem, independentemente do amor que nutrimos por elas e elas por nós. Entretanto, quantos vivem no verdadeiro inferno astral simplesmente porque não aceitam esta verdade? A necessidade da posse desdobra-se em muitos outros tantos sentimentos nocivos que impedem a nossa evolução moral e espiritual, destacando-se o ciúme, que pode levar as criaturas a enfermidades mentais, quando não a complicações ainda piores para a alma humana, como os crimes passionais, infelizmente tão comuns nos noticiários. Vocês poderão estar pensando: bom, deste mal eu não sofro, pois consigo equilibrar meus sentimentos em relação àqueles que amo, buscando compreender suas individualidades, respeitando as suas escolhas e compreendendo que eles, assim como eu, têm o livre-arbítrio. Poderão ainda argumentar: não sou apegado aos bens materiais e me esforço para compartilhar o que tenho com os menos favorecidos. E sinceramente, meus amigos e amigas, eu também pensava assim. Porém, quando li uma história contada no livro A Sombra do Olmeiro, passei a refletir sobre esta questão com mais cuidado. Conta a história de um chinês, Lin Shang, de velhas tradições, que possuía um bosque maravilhoso, onde há muitos anos plantara centenas de pés de cerejeiras. Ele amava muito aquelas cerejeiras, mais do que tudo o que possuía. Um dia, em passeio a outra cidade, encontrou na praça um velho e respeitável sábio, cercado por dezenas de jovens discípulos. O sol que banhava a praça ardia inclemente. Mesmo assim, ali continuavam todos, o mestre a ensinar e os discípulos a aprender, sem se preocuparem com o calor e o sol calcitrante. Ao observar a cena, Lin Shang, que ali ficara também enlevado com os nobres ensinamentos, resolveu doar o bosque das cerejeiras ao sábio e ao grupo de aprendizes para que eles pudessem se reunir e meditar sob as frondosas copas das cerejeiras. E além disso, também poderiam vender os seus frutos para a subsistência do grupo. O mestre aceitou a oferta e começou a ensinar no bosque.
O nosso Lin Shang ficou satisfeito e também ele, quando podia, ali ficava para ouvir as sábias lições. Um dia, o velho sábio solicitou aos discípulos que colhessem os frutos maduros e fossem ao mercado vendê-los a preços módicos e também os distribuísse gratuitamente às mulheres, crianças e velhos. Ao saber da medida tomada pelo mestre, Lin Shang ficou indignado e foi ter com ele lá no bosque dizendo: como pode vender as minhas cerejas por preços tão baixos e ainda por cima distribuir de graça para qualquer um? As minhas cerejas são as melhores da região e valem muito mais que qualquer outra no mercado. Mal acabou de dizer isto, uma cereja caiu aos seus pés e ele abaixou, pegou o fruto. Quando ia pôr na boca para comê-la, o mestre fez um gesto interrompendo e disse: generoso Lin Shang, não te parece justo, antes de comer esta cereja, perguntar para a árvore o que ela deseja que você faça? O chinês confuso disse: não estou entendendo. O sábio olhou para a árvore e perguntou: o que quer que Lin Shang faça? Ofereça o fruto espontaneamente a alguém? Que venda? Que coma? Que guarde para replantar? Lin Shang disse: mestre, não compreendo. Eu não viu que a cereja caiu aos meus pés? Então o sábio respondeu: sim, Lin Shang. Da árvore desprendeu-se a cereja. Ela é tua. O mesmo deves fazer quando ofertares um fruto, porque apenas assim ofertarás realmente. O mestre e os discípulos voltaram a reunir-se na praça e Lin Shang ficou com o seu bosque de cerejeiras, mas nunca mais pôde sentir-se verdadeiramente dono do bosque. Pois é, pessoal, fiquei pensando na lição dessa historinha, quantos de nós não agimos como o chinês Lin Shang? Não sei se já pensaram nisto, mas, por exemplo, quando damos um presente a alguém, será que não ficamos monitorando para ver se a pessoa não vai usá-lo, se está cuidando bem do objeto presenteado? E se descobrirmos que ela doou a outra pessoa, como reagimos? Precisamos mudar nossa atitude em relação ao sentimento de posse, começando das coisas mais simples. Até o próximo encontro. E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Um grande abraço e até a próxima semana.